Provérbios, capítulo 3. Provérbios, capítulo de número 3, versículos 5, 6 e 7. Vamos começar pelo 5. Alguém diz, é lógico, não, às vezes não começamos pelo maior para ir para o menor. Confia no Senhor de todo o seu coração. Isso é muito importante. A nossa confiança ela tem que ser plena em Deus. Nós não podemos ter uma dúvida da nossa confiança em Deus. Entende? Quer dizer, você confia e crê que Ele vai fazer a obra. O salmista do Salmo 37, no versículo de número 5, ele fala sobre isso. Ele diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Então a nossa confiança no Senhor tem que ser plena. Aquela pessoa, você dá uma tarefa para alguém fazer, né? Pede para alguém fazer uma tarefa, você confia naquela pessoa, você descansa, sabe que ela tem capacidade de cumprir aquilo que foi pedido. Imagine Deus. Então nós temos que entender sobre isso. Mas vem a nossa mensagem e diz assim, e não te estribes, quer dizer, não te apoies no teu próprio entendimento. Aí hoje eu trouxe aqui durante o dia, claro, eu vou trazer mais coisas, a respeito do Abraão. Puxa, Abraão foi chamado amigo de Deus, foi chamado pai dos que creem. Então esse homem, o Abraão, foi muito usado por Deus, porém, nós vamos ver aqui, vamos dizer assim, uma ação dele que não foi de plena confiança em Deus. Nós vamos lá para o livro de Gênesis, capítulo 12. Gênesis, capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi lá com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, é toda a sua fazenda. Mas espera aí, veja o que a Bíblia mostra para nós aqui. Sai da tua terra e da tua parentela. Ele achou que não seria nada demais. Nós já estudamos aqui que o Ló não era um pobre coitado, um órfão, né, que foi criado pelo tio. Não, nós vemos que era um homem até de posses, um homem de bens. O que o Abrão dele se apoiou no seu próprio entendimento, achando que aquilo ali não era nada demais, que aquilo ali Deus não ficaria zangado com ele, por ele estar, entenda bem, levando o sobrinho dele. Mas aí Deus vai mostrar uma coisa para ele aqui, para nós também. Diz assim, capítulo 13, subiu, pois, Abrão da terra do Egito para a banda do sul, ele e a sua mulher, e tudo que ele tinha, e com ele Ló. E Abrão, muito rico em gado, em prata, em ouro, e fez a sua jornada do sul até Betel, até o lugar onde ao princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que dantes ali tinha feito. E Abrão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos e vacas e tendas. Então nós vimos que não era um pobre coitado, não era um órfão, não. E diz assim, e não tinha capacidade a terra para habitarem juntos, para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. Deus tem presciência. Quer dizer, quando Deus falou, sai da tua terra, da tua parentela, ele conhecia toda a parentela de Abrão. Todo mundo tinha a sua herdade, inclusive o sobrinho Ló. Quando Deus disse para não levar, mas ele cismou de aquilo. Somos nós. Até o Senhor Deus, ele faz cada coisa às vezes para nos ajudar e nós não entendemos. Deus, ele tem, vamos dizer, presciência de tudo, e o Senhor Deus tem controle de tudo. Não devemos nunca ficar zangados com Deus, até mesmo quando perdemos alguma coisa. Para ilustrar isso aqui, eu conto o caso, alguns já ouviram, quando houve aquele atentado terrorista, lá nos Estados Unidos, que jogaram os aviões em cima de prédios, né? Jogaram sobre 2 aviões, pegaram 2 torres lá, que é um centro comercial. E tem um testemunho de um rapaz, um homem, que ele ficou muito chateado, até com Deus, ele era cristão, porque ele tinha um negócio para fechar naquele dia, lá no escritório dele, que era naquele centro lá.
Ele disse, Deus, eu não posso perder esse negócio. O pneu dele furou. Ele perdeu aquele tempo todo. E você sabe, quando você fica nervoso, é que você não consegue fazer nada mesmo, né? Como diz o parafuso não entra naquele negócio todo. E ele ficou chateado, foi resmungando com Deus. Deus, eu não posso perder esse negócio, eu não posso perder. Isso aqui é assim, assim. Quando então, no meio do caminho, escutando o rádio, aí ele vê assim, olha, urgente, a torre, né, tal, o centro do comércio lá foi nesse momento atacado, né, e os prédios estão derretendo, estão descendo. Olha que coisa. Uma coisa séria, pessoal. Quer dizer, Deus deu um livramento para ele. Deus permitiu aquilo acontecer, quer dizer, o pneu estourar tudo, para ele não chegar naquele lugar, chegasse, ele ia perder a vida dele. E às vezes nós ficamos chateados. Não estou dizendo aqui acrescentar nada à Bíblia, mas quando Deus diz, sai da tua terra, da tua parentela, Abraão deve ficar, mas puxa, o Ló sempre foi um amigo. O Ló sempre foi uma pessoa querida. O Ló foi uma pessoa assim comigo. Desculpa, você não é nada demais. Eu vou levar. Não faça isso. Deus, ele tem presciência. Deus tem conhecimento das coisas que vão acontecer. Aí diz a Bíblia para nós assim, e houve contenda, quer dizer, disputa, briga de palavras, entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló, ora, não haja contenda entre mim e ti, porque talvez o Ló, meus pastores estão com a razão. Quer dizer, aí já teria uma discussão entre os dois. O Abrão, muito pacificador, preste atenção nisso, muito pacificador, mas toma uma atitude que parece ser boa, mas não foi. Nesse entendimento que Deus está nos dando. O quê? Ele tomou a atitude de pacificar. Não vamos brigar, nós somos parentes, somos irmãos, não vão nem entre mim, nem entre você, nem entre, entenda bem, os nossos pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti, eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão. O Abrão deu para o Ló uma coisa que ele não tinha capacidade. Porque notou, na leitura que fizemos até agora, quem tinha contato com Deus era Abrão ou era Ló? Era Abrão, Ló não tinha contato, não era? Ele era de Deus? Era. Mas aqui está sempre falando, o Abrão levantou o altar. O Abrão falou com Deus, Deus falou com Abrão. Ló está só, como disse o outro, na aba do chapéu dele, estava indo lá, tudo bem, e agora ele está dando o poder de decisão. Aí o Ló disse, está mandando escolher, vou escolher o melhor. Levantou Ló seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o Oriente, apartaram-se do outro. Assunto resolvido. Não. Veja só. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló habitou na cidade da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. E nós conhecemos, para quem está começando, deixa eu contar um pouquinho da história. Ele habitou ali, era uma terra corrompida pela prostituição. Essa terra depois foi destruída num juízo divino, mas antes disso houve uma guerra na região, os moradores foram levados ao cativeiro, os bens foram saqueados, entre os bens todos de Ló. Aí alguém avisou e o Abraão foi lá, entenda bem, sendo um homem de Deus, ele lutou e trouxe e libertou. Mas o Ló continuou morando ali. Ele teve 2 filhas, elas cresceram, entenda. E aí Deus avisou para o Abraão, olha, essa terra vai cair fogo dos céus e vai ser consumida. Ele disse, mas Senhor, se houver 40 justos, 50, foi falando. Aí Deus, então, na misericórdia, mandou os anjos avisarem para Ló. E o Ló foi avisado. O Ló disse assim, e avisa quem está com você, quem mais está nessa casa aqui. Aí ele chamou para os genros dele, futuros, né, que daí iam casar com as filhas deles, com as 2 meninas. E eles acharam até que o Ló estava maluco. Velho, você está maluco, não vai cair fogo do céu? Que isso? Vamos ficar aqui, pode ir.
E ele depois, quando eles viram o que aconteceu, era tarde demais. É como hoje, você fala que Jesus vai voltar, as pessoas não acreditam. Que depois da morte vem o juízo, a pessoa não acredita. Depois, não dá tempo, depois da morte vem o juízo, não tem mais jeito. Por isso que nós temos sempre que avisar e insistir com a pessoa que ela aceite Jesus como Senhor e Salvador, para não ir para o fogo eterno e não ter a perdição eterna. Mas voltando então para a mensagem. Bem, quem saiu da cidade? Saiu Ló, a sua mulher e suas duas filhas, sendo que a mulher olhou para trás e ela recebeu uma advertência, dizendo, não olhe para trás, para que não te suceda nenhuma coisa, pior. E ela olhou e virou uma estátua de sal. Ficaram só as duas filhas. Mas peraí, e os pastores, por quem ele brigou, entenda bem, os pastores por quem ele lutou, nem fala deles. Quer dizer, se perderam também, se perderam completamente. Então o Abrão, ele fez com que, por favor, não estou crucificando o Abrão, nem dizendo que ele é um monstro, não, mas você vê que o homem de Deus, ele às vezes age por conta própria, ele age e aquilo traz prejuízo, porque aquelas pessoas tivessem ficado, Ló, tivesse ficado lá onde ele estava antes, em Harã, tivesse ali, entenda bem, ele, a sua esposa, tivesse as duas filhas, tivesse os pastores, estavam tudo lá, levou todo mundo para um lugar que não era para ter levado. Olha o que é a falta de direção de Deus. Então isso aqui, aí depois, pessoal, ainda teve mais um fato triste, que as duas filhas do Ló, se vendo sozinhas, né, só com o pai, uma foi assim, olha, eu vou embriagar, ela embriagou o pai e teve um relacionamento com o pai, dali nasceu um filho, depois a outra fez a mesma coisa. Nasceram as duas nações dali, Moabitas e Amonitas, que foram pedra realmente no sapato de Israel. Tudo por causa dessa atitude, é isso que eu estou falando. Vamos confiar no Senhor de todo o nosso coração e não agir por conta própria. Ele agiu, pagou um alto preço. Você vê, levou uma família toda, levou homens a viver num lugar que não tinha, porque o Abraão tinha mais experiência. Ele podia ter ganhado alguém lá. Abraão poderia ter atraído, o Ló não conseguiu atrair ninguém. Não conseguiu atrair ninguém, não conseguiu ganhar ninguém, não conseguiu ganhar o genro, nem os pastores, por quem ele lutou, os pastores que trabalhavam para ele. Nem isso ele conseguiu. Tudo por quê? Por causa dessa atitude. Então vamos voltar lá, pessoal, onde nós começamos, Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, não te apoies no teu plano. Não tem problema, tem. Se Deus falou para não fazer, não faça. Mesmo que aparentemente não seja nada demais. Ele diz, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Nós temos que reconhecer que tem situação que não estamos andando com Deus. Eu falei durante o dia todo, vocês já ouviram, que o missionário era jovem, rapaz, e ele gostava de ajudar na igreja, lá onde ele congregava, na secretaria, fazia trabalho de escritório, de secretaria, né? E um dia ele chegou para a moça que era secretária e falou assim para ela, estou com uma vontade de comer um chouriço. Quando ela ouviu isso, assim, misericórdia, você come chouriço? Por quê? Porque a Bíblia condena, só para de fanatismo, o chouriço não é feito com sangue? É. Hoje, a garotada talvez nem conheça muito, mas nossa, hoje quase não vê isso em São Paulo, porque hoje tem os frigoríficos, tem os açougues, né? Já tinha açougue naquela época, mas era muito comum você encontrar vizinho que criava porcos. Você chegou a morar perto de alguém que criava porcos? Eu já morei. Eu lembro do seu Antônio, era um vizinho nosso lá em Cascadura, e ele criava principalmente na época ele criava principalmente na época de Natal, final de ano, vamos dizer assim, 4 porcos, vamos dizer 5, não lembro o número não. Quando ele criava 5 porcos lá. Aí matava cada porco, lógico, tem 4 patas, então são 4 penices, né? 2 dianteiros, 2 traseiros, então dava 20. Aí ele vendia aquilo para os vizinhos, né? Já tinha pessoa que encomendava, um é meu, esse é o Antônio, não esqueça não, perdeu do Ano Novo, perdeu do Natal, né? Aquele negócio todo. Aí depois vendia a carne, vendia tudo lá. Tinha até o tripeiro, se alguém chegou a ver tripeiro, onde eu morava no bairro, tinha o tripeiro que passava vendendo, tripeiro, vendia aqueles miúdos do porco, aproveitava tudo ali, tudo fazia isso. E geralmente para os vizinhos, quando se matava o porco, aquele sangue, eles faziam então um chouriço, que é aquela linguiça de sangue, né? Feita lá com a trilha do boi, que você vai no intestino dele, vira, limpa a dedinho lá e faz lá. Uma coisa, até uma coisa que eu, por exemplo, gostava muito.
Mas eu não era de Jesus. Quando eu vim para Jesus, eu deixei aquilo. Mas o missionário não tinha esse entendimento. E aí a senhora falou assim, espera aí, você come? Ele disse, mas não tem problema não. Tem, porque a Bíblia condena. Então me mostra na Bíblia. Aí ela abriu a Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos 28 e 29. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias. Olha aí, pessoal, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos. O que é o sacrificado ao ídolo? É claro, essa época de quermesse, viva São João, que João foi um grande homem, mas não é para adorá-lo, nada. Nós consideramos essas festas como festas de ídolos, que o evangelho não participa. Você tem pessoa que está com saudade e começa a fazer, não, aqui nós não bebemos quentão, não é crentão, né? Você está com saudade do mundo, né? Começa a fazer umas coisas, não vou julgar os outros, não. Vamos lá, para de falar dos outros. Vamos lá. Das casas sacrificadas aos ídolos e do sangue. Foi bastante para ele. O que ele fez? Ele endireitou o seu caminho. Irmãozinho, endireita o seu caminho. Você está ouvindo a palavra de Deus? Deus sabe por quê? Porque se você não endireitar, vai chegar uma hora que você vai clamar a Deus, Deus não vai poder te responder. Você está fora do caminho. Então ele está dizendo para nós, versículo 6, reconhece em todos os seus caminhos, verifique se você está andando com Deus, se aquilo está. Quando ele descobriu que aquilo não era de Deus, ele sabia que aquela maneira dele estava fazendo ele ficar fora da palavra. Não, eu volto para a palavra. Então ele falou, nunca mais comecei, eu nunca mais comi. Deus que eu conheci a Jesus, eu nunca comi aquilo, entende? Mas gostava, comia aquilo, comi sarapatel. Você comeu sarapatel alguma vez? Né? Comi sarapatel, eu também, a buchada mesmo, eu comi buchada, comi sarapatel também, mas sem sangue. Foi o irmão da igreja que fez, a irmã fez daquela, ô irmãzinha, conversa não, irmãzinha, você está me tirando da atenção toda hora. Você tá conversando aí, eu estou pregando essa hora toda hora dali, parece que eu estou ficando meio velhinho, entendeu? Porque toda hora eu estou pregando, a senhora fica assim com a outra do lado. Faz isso não, só tira a atenção do outro, está tirando a sua, não está? Está tirando a atenção da irmã. Pergunta se ela não está gostando. Não está. Faço não. Então, aí o que acontece? Entenda bem, as pessoas, então, elas devem entender o que é a palavra de Deus. Mostrou que tem alguma coisa errada? Endireite. Se acerte aquilo ali para você não ficar fora de Deus, não ficar fora da palavra. Mas tem que ir à frente. Aí ele diz assim, não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor. O que é temer ao Senhor, pessoal? Respeitar, respeite o que Deus diz, entende? Aparta-te do mal, quer dizer, teme a Deus, respeita o que está escrito na palavra de Deus, viva aquilo e se aparta do mal, não viva não, aí você vai ser um vencedor, é desse jeito que você vai vencer, amém?